9 de abril, terça-feira, 2024, continuamos com o assunto igreja, eclesia, e hoje nós vamos falar da nossa luta, nossa guerra espiritual. Todo aquele que recebe a Jesus como Senhor tem um propósito de guerreiro na terra. Então, Efésios capítulo 2, verso 1 diz: Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Estando vós, e todos nos incluímos, mortos, sem vida, por causa do pecado, das transgressões à lei de Deus, nos quais andastes outrora. Você e eu andamos outrora segundo o curso deste mundo, segundo a gestão deste cosmos, que é feita por Satanás, Lúcifer, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse é o ponto de partida de todos nós. Nós viemos de domínio espiritual. E quando nós aceitamos Jesus, esse assunto não resolve automaticamente. Por isso que o comando foi ir de pregar o evangelho, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Existe um comando de guerra contra este espírito, príncipe das potestades do ar. O espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, como é que eu sei que não tem influência demoníaca na minha vida? Quando eu obedeço a palavra. Viver de qualquer jeito e dizer que é crente não resolve o assunto. Nós temos que alinhar com o padrão de Deus, com os princípios de Deus que estão determinados nas Escrituras. E o nosso alinhamento não é religioso, o nosso alinhamento não é através de ordenanças, o nosso alinhamento é pelo Espírito. Então nós temos que andar no Espírito, viver no Espírito, entender o que é essa vida no Espírito e no Espírito fazer essa guerra contra Satanás. Eu vou enriquecer essa nossa análise. Você viu o início, né? Desobediência, filhos da desobediência debaixo do Espírito, do príncipe das potestades do ar. Agora, em Efésios 6,12, enriquece, porque vai dizer que a nossa luta, está falando de armadura de Deus, coloca a armadura, você é guerreiro. E a nossa luta não é contra o sangue e a carne, nós não lutamos contra os homens. O meu problema não é com os homens, é aquilo que eles estão fazendo, o meu problema é contra os principados, potestades, poderes, que aqui está traduzido dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, primeiro, a minha luta é no espírito. Aí eu citaria 2 Coríntios 10, 3 e 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolição de fortalezas, sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Altíssimo. A nossa luta é contra uma hierarquia espiritual estabelecida no segundo céu. Deus reina absoluto no terceiro céu. A nossa atmosfera, que nós temos a terra, e a nossa atmosfera que se constitui do primeiro céu. O segundo céu é a estratosfera, o universo visível, onde existem as galáxias, as nebulosas, as estrelas, né? Onde você vê o sistema solar e muito mais. E aí estão os tronos da maldade, que foram criados em Cristo Jesus. Então, mesmo sendo da maldade, foram criados em Cristo Jesus, Colossenses nos garante. E nos garante que existem domínios, tronos, principados, potestades, poderes e hostes espirituais da maldade. E a nossa guerra é contra essa estrutura. Como cristãos, nós somos empoderados, nós recebemos poder para fazer essa guerra no Espírito. E essa é a vida cristã. E claro que nós vamos ter esse enfrentamento na nossa própria vida. À medida que eu me converto em cada princípio da palavra, uma área da minha alma se rende ao Espírito. E aí o Espírito vai conquistando a alma e eu vou me tornando um homem espiritual.
O homem carnal, ele é almático, ele é baseado nas emoções, nos 5 sentidos, na sua percepção do visível. O homem espiritual, ele não é emocional, a emoção está alinhada à percepção do espírito. É uma emoção do Espírito, é um pensamento do Espírito. Nós temos a mente de Cristo e nós usamos armas invisíveis espirituais e nós enfrentamos inimigos invisíveis, que são organizados porque eles são finitos. O nosso Deus é infinito, onisciente, onipresente, onipotente, glorioso, todo-poderoso, e nós servimos ao nosso Deus e seus anjos, aos exércitos celestiais que nos ajudam nessa guerra. Nós servimos a Deus e temos os cooperadores angelicais, 2/3 da criação angelical nos auxiliam, aleluia. Mas existe uma batalha na nossa alma, na nossa carne, para tê-la sob domínio, porque carregamos a velha natureza. Uma batalha no território, na família, na casa, no escritório, na escola, no mercado, no shopping, no restaurante, nos encontros e dentro da congregação, chamada igreja. Igreja somos nós, mas quando a igreja se reúne na congregação, você tem lutas, porque existem pessoas que não foram completamente tratadas, como nós não estamos completamente tratados, então existem lutas espirituais, aleluia, e nós temos que, então, enfrentar essas lutas, amém? Eu vou dar mais alguns textos de referência para você, porque eu quero que você se desperte. Você aceitou Jesus, o que você faz? Você precisa identificar tuas trevas e começar a tua luta em Deus contra elas. Amém? 1 Coríntios 10:20 diz assim: antes digo que as coisas que eles sacrificam a demônios e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. 1 Coríntios 10:20. Está falando de idolatria, sim. Está falando de se relacionar com imagens, com estátuas, com representações, que na verdade acabam sendo representações de entidades. E agora o que Paulo está dizendo é o seguinte: as coisas que eles sacrificam a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês, crentes de Coríntios, sejam associados aos demônios. Olha que palavra mais simples. Ou seja, o crente pode estar associado a demônio? Claro. Senão não haveria sofrimento no corpo de Cristo, não haveria enfermidade, não haveria depressão. Não existe no meio dos cristãos, nascidos de novo, genuínos cristãos, porque existem muitos falsos cristãos. Aqueles que são simpatizantes, mas nunca tiveram uma experiência de encontro com Jesus. Não se esqueça que lá no julgamento das nações, no final da tribulação, vão haver 2 grupos dos sobreviventes da tribulação. Do lado direito, as ovelhas, do lado esquerdo, os bodes. E o lado esquerdo, que são os que não se converteram, após tudo aquilo que passaram, eles vão dizer: mas Senhor, em teu nome... em teu nome eu fiz essas coisas. E Jesus falou assim: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, ser membro de igreja não é garantia. Tem que ter uma experiência real com Jesus Cristo. Eu continuo na pegada evangelística, mesmo falando de guerra espiritual, porque o evangelismo é guerra espiritual. Ensinar a palavra é guerra espiritual. Orar por uma pessoa é guerra espiritual. E aí, eventualmente, o demônio se manifesta e você usa autoridade, né? E ajuda a pessoa a se ver livre daquela hostilidade demoníaca que vem de gerações, né? É Êxodos 20, né? Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. E estava falando de idolatria. E abençoarei a milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Obediência. Aleluia, temos que
tomar posse, né, dessa palavra, quero citar mais 2 textos. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Opa! Mas o próprio texto de 1 João, no capítulo 1, diz: se você disser que não tem pecado, você está mentindo. Nós pecamos. Quem peca? O velho homem que está em nós. Romanos 7, Paulo falou assim: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Então, eu consinto com a lei que é boa. Porque nos meus membros habita uma lei diferente, a lei do pecado e da morte. E nós vamos carregar isso até a redenção. Então, o novo homem não peca. O novo homem é perfeito porque foi criado em Cristo Jesus para boas obras. Mas o velho homem que nós carregamos peca. Então ele diz: aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, se você pecou, é porque o diabo tem ação, tem gestão, tem influência sobre a tua alma pecadora, a parte pecadora da tua alma, não a parte restaurada, né? O novo homem que vem avançando, esse aí não tem pecado, ele é perfeito. Então, em Deus vai sendo feito tudo perfeito, mas a escória vai sendo direcionada para um canto da alma. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E nós somos corpo de Cristo, nós somos a manifestação do Filho de Deus na terra. Estamos aqui para destruir as obras do diabo. E se você não entender isso, você vai ser, como se diz aqui na América, punch ball, vai ser aquele saco de pancada para o boxeador, que é o diabo, bater. Você precisa tomar posse das suas armas de guerreiro. Guerreiro espiritual, aleluia. E é claro, todos nós, quando viemos para Jesus, viemos apaixonados, mas viemos com problemas sérios, problemas graves. E 1 João 5,19, para fechar os textos que eu estou lendo aqui, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós temos que enfrentar essa estrutura, mas com as armas espirituais, não é na truculência, não é na carnalidade, não é na ira, não é no grito, mas é na operação do poder de Deus, no amor de Deus, na firmeza de Deus, no comando das palavras que saem da minha boca, na purificação do meu coração, porque sem santificação ninguém verá Deus. Eu tenho que me santificar, me consagrar para poder ser um instrumento efetivo, aleluia, do Senhor, amém? E eu quero que você fique com essa palavra, e eu quero orar por você para que você receba a revelação. Uma das coisas mais importantes que aconteceu quando eu aceitei Jesus é que as escamas dos olhos caíram e eu comecei a enxergar o que eu não tinha visto. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Nunca se firmou na verdade. Ele é homicida, ele quer matar você, quer matar os teus sonhos, matar a tua vida. E é necessário que você enxergue o inimigo para que você o derrote. Enxergue com olhos espirituais. Entenda onde ele está, o que ele está fazendo, e não viva, a gente se fala aqui nos Estados Unidos, em denial, né? Não existe, não tem demônio. Meu irmão, escapa dessa. Nós fomos chamados para destruir as obras do diabo, nós somos corpo de Cristo na terra. Jesus está na terra através de nós, o Espírito Santo habita em nós, e a nossa obra é destituir o inimigo. A obra só começou na cruz. A sequência é o trabalho da igreja, você e eu. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu comecei a enxergar. Falei, meu Deus, olha essa música popular, olha essa coisa que a gente fazia. Eu comecei a ver, e comecei a me posicionar no meio de resistências, porque as pessoas começam a falar, você mudou, você tá radical, você agora não vem pro pagode, não dança o nosso sambinha, não faz as coisas que a gente faz, parou de fumar, parou de beber, que isso? Ficou chato.
mas depois vão se convertendo um por um. Vem para a graça, vem para o amor. O amor cobre multidão de pecados. E o Senhor quer liberar esse poder no amor. Deus não te deu espírito de medo, está em Timóteo, mas de poder, amor e moderação, e nós avançamos neste poder, nessa graça de Deus para cumprir a vocação, a alta vocação que fomos constituídos de guerreiros do Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe, e eu declaro ousadia e intrepidez no teu coração, eu declaro entendimento, que os teus olhos são abertos, eu declaro que o Senhor abre os olhos do teu coração, que o Senhor te dá espírito de revelação e sabedoria, e eu libero sobre a tua vida a unção que é do Espírito Santo de discernimento de espíritos, para você saber com quem que você guerreia e o que você deve fazer. Eu te abençoo nessa manhã, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus.